Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de agosto de 2025. A Brigada Azov prendeu aproximadamente 1.000 militares russos, desde que começaram há poucos dias a operar até a data de ontem, na região de Pokrovsk, em toda aquela região ali, Pokrovsk, Dobropilha, onde ela fez a limpeza daqueles infiltrados. Mas isso não são somente os infiltrados, é que agora ela estabeleceu-se em posições defensivas para garantir que a Rússia não faça avanços. Ela ficou ali já na região como um reforço das tropas ucranianas que estavam estabelecidas já naquela região. E a atuação dela deu um salto muito grande que conseguiu fazer isso. E também eliminou, nesses poucos dias também, 271 russos, ou seja, eliminou definitivamente. Quero convidá-los. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Muito obrigado. Então, o Corpo de Exército Azov, né, ele já, na realidade, está acima de brigada. Ele já é um corpo de exército dentro da Guarda Nacional Ucraniana. Ele assumiu o controle operacional total da estabilização do avanço russo em Pokrovsk, que eles ainda estão tentando avançar há mais de 1 ano e meio ali naquela região, né? Então, houve agora um perigo muito grande, os russos se infiltraram na região e foram expulsos, graças inclusive à atuação do Azov, que fez um trabalho magnífico na região. No entanto, o Corpo de Exército Azov, a Brigada Azov, é uma brigada que o Corpo de Exército deixou ali, a Brigada Azov, e seus batalhões estão começando também a trabalhar para rechaçar uma saliência russa que tem na região do outro lado do rio. E ao surpreender inicialmente os ucranianos que descobriram que tinham infiltrados, eles penetraram ali através justamente de uma área na região de Donbass, quando ela estava justamente desguarnecida por falta de pessoal. A atuação do Azov foi muito importante. E quando a realidade da situação chegou ao alto comando ucraniano, ao Estado-Maior do Exército Ucraniano, melhor falando, o Azov foi mandado para lá, agiu rapidamente, reposicionou o primeiro corpo do Exército da Guarda Nacional da Ucrânia, onde essa brigada está inserida, e eles são liderados pela famosa Brigada Azov. E agora eles descobriram lá um saliente à frente das posições ucranianas, e nesse saliente ele é estreito, mas ele é suficiente para ser pinçado. E ele é isolado de reforços e pode ser destruído se o corpo de exército fizer essa tarefa. As forças recentemente realocadas do Azov, elas imediatamente começaram a trabalhar para justamente dar o primeiro passo e impedir os russos de expandirem esse saliente, aumentarem o território e, a partir dali, fazerem novas incursões na região ali de Pokrovsk, que engloba Dobropilha, Konstantinivka e outros, né? Para não permitir aos russos de se entrincheirar e ameaçar mais a logística ucraniana em escala operacional. Analistas militares mostram que o primeiro regimento de assalto da 20 atacou o avanço russo de frente e durante o primeiro dia de confrontos conseguiu enfraquecer a ponta de lança e empurrar os russos de volta para Zoloty Kolodias. É uma vila que ficava mais à retaguarda, eles empurraram os russos para lá então, que é uma área controlada pela Rússia, esse Zoloty Kolodias. Os relatórios recentes, né, de ontem, na realidade, eles mostram, eles falam, né, que mostram que eles conduziram uma operação de acompanhamento
no dia seguinte e expulsaram os russos ali, inclusive dessa vila Zoloty e Kolodiaz, e tomaram a vila, ultrapassando posições russas até 4 quilômetros abaixo, recapturando a linha de defesa naquela região. Mais ao sul, ao longo do estreito saliente russo, elementos da Brigada Azov lançaram contra-ataques rápidos no flanco esquerdo da Rússia, enquanto a Brigada Ucraniana de número 93, uma brigada mecanizada formada por blindados de combate, ou seja, que transportam tropas e também tanques de guerra, atacava os russos pelo leste. Crateras de impacto de bombas planadoras russas em ambos os lados do saliente, cujas localizações indicam que o ataque ucraniano foi muito bem sucedido e resultou na captura de uma outra vila, Kutuzivka. Fontes russas e ucranianas proeminentes observaram que os ucranianos cercaram completamente os russos em 2 bolsões separados e, possivelmente, percebendo que seus objetivos estavam se tornando ambiciosos demais, os russos tentaram uma manobra de ramificação entre Rodinsky e Bilitsky, na esperança de, pelo menos, alcançar um centro operacional na região de Pokrovsk, já que seu avanço mais amplo ficou vacilante, não pôde avançar. No entanto, a Brigada Azov também respondeu rapidamente a essa manobra, cortando o eixo de avanço dos russos e eliminando dezenas de soldados russos. O comando das unidades do Azov relata que nos últimos dias de combate, o primeiro corpo de exército eliminou 271 russos, feriu mais de 101, fez 13 prisioneiros de guerra russos e também mais de aproximadamente 1.000 prisioneiros de guerra russos. Os ucranianos contiveram a ameaça imediata do avanço russo em Dobrupilha, naquela região que eles estavam tentando voltar com um ataque maciço, e completaram o cerco de cerca de 800 soldados russos, centenas dos quais já foram eliminados em combates ali naquela região. O restante deles se entregou e muitos deles estavam feridos, ou seja, a atuação da Brigada Azov, do Corpo de Exército Azov, conseguiu, só na sua chegada, fazer grandes e heróicos feitos, não só expulsando os infiltrados da região onde eles se encontravam, na região de Pokrovsk, como também contra-atacou os russos que tiveram que recuar, como eu disse, recuaram 4 quilômetros, ou seja, é uma distância grande que eles conseguiram, não é uma distância muito pequena, e o Azov, as tropas ucranianas, conseguiram, na região ali, avançar e ocupar essas posições, quando já expulsaram os russos daí. Quero também falar aqui sobre a resistência ucraniana do grupo Atesh. É um grupo que foi fundado na Crimeia logo após a invasão da Crimeia pela Rússia, formado por tártaros e por ucranianos. Eles interromperam na região de Luhansk com uma sabotagem, um gabinete de retransmissão de uma linha ferroviária na região ocupada de Luhansk, que é usada pelas forças russas. A rota conectava a região essa rota ferroviária, né? Ela conectava a região russa de Rostov com o norte da região ocupada de Luhansk. Então lá quase próximo a Sumy e a Kharkiv, né? A Kharkiv primeiro, depois Sumy. A rota conecta a região, justamente essas regiões que eu citei, e ela é usada ativamente para transferência de equipamentos, munição, pessoal e combustível. Como resultado da sabotagem, o tráfego ferroviário foi interrompido, causando inúmeros estragos durante esse período, né? Os russos depois começaram a reconstruir, mas foram bombardeados
pelas tropas regulares ucranianas, que voltou a destruir, e eles de fato ainda não estão transportando mais a logística russa ali naquela região. Notem que aquela região tem é uma malha ferroviária, então vai para muitos lugares, ali na fronteira com a Rússia, a região de Donbass, onde fica Luhansk e Donetsk, é onde tem uma das melhores malhas ferroviárias dentro daquela região que faz fronteira com a Rússia. Então essa malha ferroviária, ela era e ainda é usada pela Rússia para transportar a sua logística, e teve aí esse ataque da Ucrânia que paralisou por dias, ainda está paralisado, deve ficar paralisado mais um pouco, naquela região que vai até o norte de Luhansk, o transporte da logística da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Tenho certeza que vocês viram a verdade, portanto peço que inscrevam-se. Não esqueçam de se inscrever, é muito importante, e não esqueçam de dar um like, eu conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade, e Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.